Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast preferido. Com as Amigas Pod, hoje vai te convidar para um tema que vai te provocar muitos questionamentos. Vamos falar sobre o autismo, especialmente a partir da perspectiva feminina, destacando como ele se manifesta e é percebido nas meninas. Para essa conversa, recebemos duas mulheres incríveis, com histórias de vida inspiradoras e um propósito em comum: transformar a vida de crianças e famílias neurodivergentes. Dilane Albuquerque, administradora, consultora de beleza, mãe atípica solo, recém-formada em assistente terapêutica. Em constante busca por conhecimento, ela compartilhou sua vivência real, sua força e seu amor em entender e apoiar seus filhos e tantas outras famílias que enfrentam desafios parecidos. Michele Albuquerque, psicóloga, mestre e mentora, tem raízes profundas em Paulo Afonso. Filha dos professores Rui e Fátima, viveu em Paulo Afonso, Bahia, toda a sua infância e adolescência. Foi uma atleta de alto rendimento no karatê, representando o Brasil mundo afora. 9 vezes campeã brasileira e vice-campeã mundial na Suíça em 1997. Depois de 20 anos de carreira fora, voltou à cidade com a missão de retribuir tudo que Paulo Afonso lhe deu, agora cuidando do desenvolvimento infantil com excelência e compromisso. Esse episódio está imperdível, um encontro de vivência, ciência e amor ao próximo. Uma verdadeira troca sobre o autismo, inclusão, desafios e possibilidades para as famílias cuidadoras e profissionais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. Meu nome é Viviane Carvalho. E hoje a gente vai falar de um tema, todo tema é muito especial, né? Sim. Mas esse eu já tô apegada, já tô tentando, já tô me emocionando, já me preparei um pouquinho psicologicamente para não chorar, porque é um tema muito lindo para todas as famílias. Eu acho que para a sociedade é muito importante o que a gente vai conversar agora, né, Paula? Pois é. Boa tarde. Boa noite. Eu sou Ana Paula e tô aqui, né, diferente das minhas queridas que estão aqui presentes, todas elas são mães e têm um sentimento de uma forma, o meu é um pouquinho diferente, mas eu sou muito empática com a causa, realmente. Estamos aqui com as lindas, maravilhosas, profissional Michele Albuquerque e profissional indireta, digamos assim, né, porque é mamãe de uma criança autista. Então a gente vai falar hoje sobre autismo no geral e especificamente em meninas, que, segundo elas, é um pouco mais difícil de diagnosticar e tal, mas todo um universo. Então, a gente está aqui, eu tô toda arrepiada, para conversar com essas maravilhosas. Não vale chorar, hein? Segurando. Agora, antes da gente começar, tem que entregar um presente. Adoro os recebidinhos. Nossa consultora, não sei se você conhece. Não sei se você conhece a consultora. Eu vou pensar se eu conheço. Demais. Se conhece. Esperma. Ela é nossa consultora de beleza, influencer, maravilhosa, Dilane. Maravilhosa. Aí ela mandou esse presentinho pra você, tá? Ela mandou, viu? Ninguém tá vendo. Muitíssimo. Obrigada. Ela é muito caprichosa em tudo que faz. Elas nem se conhecem. Pela presença das duas. Obrigada. Né? Vai ser muito importante, vai ser muito bom. Eu já sei que vai ser maravilhoso. Sim. Então, obrigada. Sim. E a gente pode começar falando sobre o que é, né? O básico do básico. Exatamente. E como foi que isso apareceu para você na sua vida, Dilane? E como foi que você seguiu nesse caminho profissionalmente, né? Sim. Eu queria entender das duas, assim, como foi que vocês chegaram onde vocês estão agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, só para a gente contextualizar, o autismo não é uma doença. Sim. Logo, não tem cura, tá? Uhum. Então, é um transtorno no neurodesenvolvimento. E aí, no decorrer da nossa conversa, a gente vai conversando mais sobre isso. Mas eu sou apaixonada por essa área infantil. 25 anos atrás eu entrei na faculdade. E desde sempre eu já entendia que eu gostaria muito de trabalhar com crianças. Eu só não entendia ainda como ou qual o direcionamento eu ia seguir. Porque eu já convivia com essas crianças, eu já era inclusa. Meus pais são professores, e meu pai é professor de karatê, e dentro desse treinamento tinham crianças que eu entendia que tinham um comportamento diferente, mas ao mesmo tempo a gente não julgava, a gente não sabia o que era, meu pai só dizia,
Michele, ajuda fulano, vai lá, ajuda. Então, assim, eu já cresci num ambiente, eu tive a oportunidade de crescer num ambiente inclusivo. E quando eu fui crescendo, eu fui compreendendo que aquelas crianças que eu brincava, que para mim era algo supernatural, para as outras pessoas não eram. Mas isso eu só fui começando a entender na pré-adolescência, na adolescência, diante dos campeonatos que eu participei de karatê. E aí, quando eu entrei na faculdade, poxa, eu preciso fazer algo para que as pessoas entendam que o autismo não é romantizando, mas o autismo e os outros transtornos do neurodesenvolvimento é a gente se informar, é a gente ter informação de qualidade para que a gente possa, de alguma maneira, incluir em qualquer lugar. Então, essa foi minha trajetória. E hoje, eu me formei há 20 anos, hoje eu olho para trás e não sei. Não sei o que seria de mim sem essas crianças, porque com elas eu aprendo todos os dias, cada evolução. Parece que foi a primeira que eu vi, sabe? Cada criança que chegou e olhou nos meus olhos pela primeira vez e conversou comigo pela primeira vez e falou te amo pela primeira vez e falou eu amo pela primeira vez, isso tudo, cada criança é uma emoção única. Então, assim, eu vou atender mais 20 anos e nunca vou me acostumar com esse momento do desenvolvimento infantil. E acompanhar isso é um privilégio. Eu imagino. É um privilégio. E como foi a senhorita? No meu caso, né, sou mãe de 2, e primeiramente foi com o neto, que é o caçula. Quando o neto estava com 4 meses, que teve uma convulsão, e a pediatra falou, leva para o neuropediatra. E como estava perto da pandemia, entre várias coisas que aconteceram, e não teve mais convulsões, eu, vamos dizer assim, deixei quietinho. Não, porque foi com a febre, nem foi pela febre, porque estava 37,5. E com o passar do tempo, veio pandemia, veio 2020 a pandemia, 2021. E em 2022, eu me lembro como hoje, no dia 28, no feriado da cidade, eu sentada no chão com ele no braço, chorando, sem saber o que fazer, porque eu disse, minha mãe, eu não estou sabendo cuidar do meu filho. Porque ele estava se contorcendo de dor, ele era pouco verbal, né? Já fazia terapias com outra clínica, através de Clarissa, que teve crises de ansiedade por conta de algo da família, algo emocional que aconteceu no âmbito da família. E Netinho ia fazendo a terapia, mas assim, não, traga Netinho, porque já que passaram os dois pelo mesmo trauma, vamos vendo. Aí começou com o professor Gilson também. Eles faziam terapia com a psicóloga e Funcional Kids com Gilson, sem nem eu sonhar que aquilo ali que eles estavam fazendo com 2 aninhos iria ser algo bem positivo para eles hoje. Aí voltando para Neto nessa época, que eu estava chorando, minha mãe fez, vamos fazer um exame genético em Neto? Aí eu fiz exame genético, sim, para a gente constatar que ele é autista. Aí eu fiz, mãe, mas a gente está fazendo ainda as avaliações. Vamos fazer o exame genético para ter a comprovação e daí a gente iniciar realmente o tratamento correto. Aceitei, fizemos o exame genético. Quando eu recebi o exame genético, eu chorei durante a semana. Mas de gratidão, porque muitas respostas já estavam ali. Quando eu estava com aquele exame genético na mão, liguei para a Michele. Me preciso de sua ajuda. Eu estou com o exame genético do meu filho e preciso de sua avaliação dele. Traga. Tanto é que na primeira consulta chorava a Michele, chorava eu, porque ela olhava ali para o exame e quando avaliou o Netinho, ela disse, você trouxe Neto pronto. Porque Neto já tinha 2 anos fazendo terapias, fazendo fono também, porque ele era pouco verbal, e fazendo Funcional Kids, que Gilson, professor Gilson, na época já estava se especializando na área de autismo, e sempre me dizendo, Dilane, isso aqui em Clarissa, isso aqui em Neto, e o de Clarissa sempre muito discretinho ali, né? E o de Neto mais aflorado. Quando fechou o diagnóstico, novamente, chorava eu e chorava a Michele, mas de gratidão por
ter fechado o diagnóstico e correr atrás de fazer o acompanhamento, as terapias, né? O que a gente falou muito, porque assim, a avaliação neuropsicológica, o que ela faz com a gente? O que ela faz com a criança? Além dela levantar e dar o diagnóstico, juntamente com o exame genético, a gente faz o quê? A gente monta um planejamento, e só esse planejamento é capaz de a gente assegurar e ir na linha certa, para trabalhar as questões corretas da criança. Então, o que acontece? Quando eu soube, quando o Dilane chegou lá, que eu soube o que ele já fazia, tudo de estimulação precoce. Eu disse, gente, a gente vai só ajustar o plano terapêutico dele aqui e ele vai longe. Isso você não tem tudo que você fez foi certo. Graças a Deus. Sabe aquela intuição de mãe? Foi. Ela fez tudo corretamente, como se ela tivesse chegado para mim ali crua, era aquilo ali exatamente que eu ia pedir para ela fazer com a criança. E o outro ajuste que foi, além das terapias, que é algo que eu fiquei impressionada na época, foi a questão da alimentação. O porquê que ele estava chorando, sem saber dizer o que era, que Netinho vivia doente. A alimentação, a questão do glúten, da lactose, e que no exame genético mostrou que ele tem essa sensibilidade, que normalmente os autistas, ele tem essa sensibilidade, né? Isso. Ao glúten, à questão, lactose. tem a questão gastrointestinal e tem a seletividade alimentar. Então, às vezes, a criança, ela é seletiva, mas muitas vezes ela não é seletiva, mas ela tem a intolerância. Isso, aí eu não sabia da intolerância. Eu não sabia também. Isso. Pensei que era só... Não, tem uma predisposição gastrointestinal. Aí quando a gente fez os ajustes das terapias, o ajuste da alimentação e da suplementação com ômega e outras suplementações que foi feito para ele, o menino saiu de um patamar daqui que voou de um jeito que todo mundo diz, meu Deus, isso é Netinho mesmo? E assim, né? Entende o que é presenciar isso? Então, deve ser muito emocionante. Né? Eu fico pensando assim, porque às vezes, né, justamente porque a internet está aí dando um bocado de informação correta e incorreta, às vezes talvez, né? Primeiro que o ter o diagnóstico, eu acho que você perdeu um pouco da culpa, né? Quando você ficava que eu não sou uma boa mãe. Isso. Você disse, não, gente, não é que eu não sou uma boa mãe, é que essa criança, ela precisa de um cuidado diferenciado. Isso. Né? Primeiro isso, né? E segundo que, com relação as coisas que aparecem na TV, na internet e tal, aí você fica ali, é isso, é aquilo. E quando você leva para um profissional, ele faz um atendimento individualizado, porque às vezes a pessoa diz, minha criança não gosta de comer isso, aí eu tenho um filho que tem a semelhança, aí, não vou botar isso para o menino. Quando, na verdade, é uma coisa individual, é um indivíduo, né? E aí eu acho interessante, porque a internet é legal, porque dá muita informação, mas como você falou aí, agora é que o menino voou, porque foi um atendimento específico para aquela criança. Você não né, engoliu o que estava no público. Mas eu peguei nessa parte que você falou, né, que chorou de alívio, porque eu acho que realmente deve ser muito alívio você dizer, não, eu não sou uma mãe ruim, e principalmente ouvindo o profissional que você já estava praticamente andando sozinha, sem saber, digamos assim, né? Só pelo instinto. Então é tipo assim, eu acho que, ai meu Deus, eu sou uma ótima mãe. E um dos motivos do choro lá em Michelle foi isso. Ela olhou para mim e fez, você está fazendo tudo correto. Vamos só ajustar. Ajustar a alimentação, vamos ajustar as terapias. Então hoje, Netinho, graças a Deus, você olha para Neto e realmente é aquela velha frase, não parece autista. Ai, gente. Né? Eu escuto muito isso. A depender de quem eu estou escutando, para mim soa como elogio. Você perdoa, né? É. A depender de outras pessoas, eu olho para a pessoa, desculpa a palavra, eu fuzilo. Porque não tem realmente a aparência. A pessoa não precisa estar lá na testa, eu sou autista, eu tenho autismo. Não. Não é? E as mães falam muito assim, a questão, quando chega principalmente nos colégios, olha, seu filho não precisa de adaptação, seu filho não precisa de ter alguém acompanhando, seu filho não precisa de nada disso, seu filho está ok aqui, seu filho está tudo ok. Mas quando o filho chega em casa, a sobrecarga sensorial foi tanta que ele vai desregular, ele pode convulsionar, ele pode, enfim, não dormir. Tantas coisas, e quem vai tentar ajustar isso em casa é a mãe do filho que nem parece autista. Então, um parêntese aqui, você falou, ele vai desregular. Então, o que caracteriza uma criança regulada e desregulada, né? Vamos, bem basicamente assim, o que é regular uma criança? A criança estando regulada, ela está apta ali
tranquilamente brincando com outras crianças, interagindo com outras crianças. A gente está falando do nível 1 de suporte, tá? Porque o nível 2 de suporte, 3 é uma outra então questão. tem a pergunta, o que é o nível 1, essa pergunta tá guardada. Tá bom. Então, quando é que a criança... O que é que a gente chama de desregular? Ela tá ali brincando, tranquilamente, e às vezes as pessoas falam muito assim, Michele, do nada, gravem isso Literalmente, aí. Do nada, a criança começou a gritar, começou a chorar, começou a bater, começou a fazer tudo isso. Não existe o do nada. Não existe. Algo aconteceu que ninguém percebeu, a criança assimilou e Desregulou. para você, para quem está à frente, é do do nada. nada. Mas isso é uma desregulação. Não é do nada. E Mas nunca existe essa questão do nada. esse termo desregular, ele pode ser usado para todo mundo? Ou não? Ele pode... Porque, por exemplo, a gente... Sim. Em muitos momentos a gente também fica desregulada, né? Sim. Pode, mas a criança autista, ela vai desregular porque ela tem mais sensibilidade, né? Ela vai desregular porque, além dela ter mais sensibilidade, essa questão de sobrecarga sensorial. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de algumas pessoas mais velhas, vamos lá. Sim. De crianças, 10 anos, vamos lá. Vários professores, entra uma tarefa, uma atividade, você não fez, já vou apagar o quadro, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo outro. Então a criança começa. Muita coisa ao mesmo tempo. A gente aprende, muitas vezes, meu Deus, vou apresentar um podcast. Então, né? Sim. Ok, vamos lá, simbora? Play? Foi. Foi. A criança autista não tem esse... Respirar. Foi. Não. Ela tem um tempo. Então, a gente vê quando tem uma desregulação de um transtorno. Sim. E quando existe uma desregulação emocional, quando tem uma questão de uma ansiedade diferenciada de um transtorno sem ter comorbidades. Sim. Então, a diferença nossa para uma pessoa autista é o do nada. Né? O nosso a gente já vai sentindo. É o tempo. Sabe o tempo? Vira uma chave. E assim, eles vão assimilando, vão juntando, eles vão guardando. Sabe uma gaveta? Vai guardando papel. E pode ser isso no mesmo dia, na mesma hora, pela manhã, pela tarde. Pode ser durante 3 dias, 4 dias. E aí chega uma hora que a gaveta não fecha. Ela vai pegar aquela gaveta, ela vai abrir e vai jogar o papel pra cima. O que é que a gente vai fazer? Essa gaveta não fecha. Pega a metade desse papel e coloca nessa. Fecha. Eu tô tentando dar um exemplo assim, que fique bem claro, sabe? Posso até acrescentar um exemplo recente de Clarissa, né? Clarissa saiu da rotina, que quando eu viajei para participar do congresso, então ela sabia que eu estava viajando, ela sabia de toda a mudança da rotina e a rotina da casa. Aí eu falando com ela por vídeo chamada, a questão da desregulação. Sim. Eu falando com ela por vídeo chamada, eu fiz, filha, faça a atividade de casa agora e amanhã, na sua aula de reforço, você faz outra. Não, mamãe. Porque não era da rotina dela e eu já não estava em casa. E eu insisti, filha, faça a tarefinha e amanhã você faz outra. Não, mamãe. Ela já estava mostrando que já estava ficando incomodada com o que eu estava falando. Ah, Dilane, mas isso é birra, né? Isso aí é falta de limite. Mas era algo que estava saindo da rotina dela, porque eles precisam de uma rotina, eles precisam seguir aquilo ali. A mãe já não estava em casa. E a mãe quis mudar a rotina. Na terceira vez que eu falei, ela desligou na minha cara. Aí uma pessoa foi e disse, que falta de respeito de sua filha. Eu fiz, não, foi falta de respeito minha, que eu estava tirando ela da rotina dela. Naquele momento ela não quis falar comigo e se fechou no mundo dela. Ela se fechou. Se eu insistisse, ela ia entrar numa crise de desregulação, ela iria chorar, ela iria fazer algo que... A rotina é essencial para uma criança autista, para um adolescente autista ou para um adulto autista. Isso. Por quê? Porque ela traz a previsibilidade. Então a criança sabe o que vai acontecer. Aí tem pessoas que falam assim para mim, mas é porque meu filho é muito ansioso. Se eu vou falar que a gente vai viajar amanhã, ele não vai dormir. Tem uma comorbidade com ansiedade. Ok. Mas o que é que pode fazer? Na hora que acordar, antes de sair de casa, filho, agora a gente vai viajar,
A gente vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer. Você está dando uma previsibilidade já da viagem, como é que vai ser, que lugar que você vai frequentar, quem você vai encontrar. Então, isso é previsibilidade. Vai sair de uma rotina, mas tem uma previsão. Isso. Entende? E isso ainda assim pode haver essa relação. Aí quando eu percebi isso dela, eu deixei ela tranquila. Não insisti, não falei mais com ela. Ela foi dormir, eu continuei falando com o neto. No outro dia, eu conversei com ela e falei, olha, Clarissa, foi mamãe que errou. Porque mamãe tirou você da rotina. Mas para que a gente chegue a esse patamar, tem que ter muito tato, muita sensibilidade. Porque até então, como E muita menina, informação. e muita informação. Exatamente. E muita informação. A E muita informação. A informação, ela vai fazer com que o sofrimento, porque existe um sofrimento, Sim. né? Muito. Seja amenizado ou evitado, Sim. e que o respeito, a informação, ela tem que ser, não é só para a mãe, para a família, né? Acho que tem que ser para a sociedade, porque é uma Isso. questão de respeito também, você respeitar alguma coisa que você assista, falta de respeito. Você julga aquilo dali como uma falta de respeito, Sim. porque você não tem informação. Primeiro que não era nem para estar se metendo na criação dos na criação dos outros. Isso. Mas, assim, uma questão de respeito mesmo, respeito com a mãe. Que ela estava longe, ela teve que escutar isso, aí tem que defender a filha dela. Não, ela não está me desrespeitando, né? Então, a informação ela é importante tanto para a criança, né? Para amenizar esse sofrimento, porque a criança sofre com a falta da informação, porque você não vai explicar, porque você não vai, né, vai expor em alguns momentos. E para as pessoas também começarem a entender que o respeito e a empatia é muito importante, né? E até porque o nível 1 de suporte em menina, como a gente vai estar falando, as pessoas olham muito mais como frescura, manha, falta de limites. Falta de educação. Falta de educação. Mulher é o É show. E assim, você vai atravessar uma rua. Difícil ser mulher, hein? É muito. Você vai atravessar uma rua. Vamos lá, tem 2 mulheres. Uma nível 3 de suporte. Imediatamente você vai perceber que aquela pessoa, seja criança, pré-adolescente ou adulto, ela tem uma necessidade. E a nível 1, Tá de boa, tranquila. Só que quando chega em casa, quando ela está Acumulou, no seu né? mundo, aí E acontece. sabe a noção do perigo? Olha só. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Nenhum dos três tem a noção exata do perigo. Então, o que é que acontece? Você deu o exemplo de atravessar a rua. Uma criança no nível 3 de suporte, que você olha e ela tem algumas estereotipias, você vai fazer o quê? Você, se tiver ali, ajuda. Isso, isso. Pequena, sabe, de alguma maneira você tenta ajudar. É Quando é empático. nível 1 de suporte, Não ela vai tá ter. aqui assim, ó, ela vai atravessar a rua. Você vai fazer, meu Deus, nem presta atenção. Entende como é diferente? Então, Você está pronto para julgar, né? Exato. Isso. Então, assim, quando eu falo muito nas minhas palestras sobre o nível 1 de suporte, é porque é o nível 1 de suporte que, infelizmente, é onde mais são esses adolescentes e esses pré-adolescentes que mais perdem a vida. Porque não tem tanta noção. Não, e nem eles tanta ajuda. entendem, ao mesmo tempo eles não se encaixam. E qual é a maneira mais rápida? Tirar. É essa. Então, é por isso que a gente grita tanto. Sofrimento, né? Do sofrimento nível de é muito suporte. grande, O né? sofrimento é muito, muito. Dentro do meu consultório, eu escuto, tia, por que eu sou burra? Ai, meu Deus. Entende? Minha filha fez essa pergunta ontem pra mim. Tia, por que eu sou burra? Então você olha pra criança e fala assim, por que você é burra? Fala pra tia Mi, por que é burra? Porque todas as minhas amigas conseguem fazer isso, e eu não tô conseguindo. Então você precisa mostrar pra essa criança o que também ela faz de muito bom que os outros não fazem. Então, assim, é muito um olhar atento, é muito um olhar criterioso de amor, não é de crítica, é de amor e de estar atenta o tempo todo a todos esses conflitos que passam na cabecinha. E quando chega na parte adolescente, onde eles começam a se vestir de uma maneira que eles, sabe assim, Precisa a combinação, sabe, eles um short, uma blusa, sabe, tem aqueles que são mais, ok, teve um aprendizado diferente, mas aqueles que não tiveram, eles vão se vestir de qualquer jeito, tá bom, é roupa.
Cobre o corpo. É tá tudo roupa. certo. Então, assim, a mãe chega, tia Mi, pelo amor de Deus, fala pra ela se arrumar direito. Aí a criança olha pra mim, ou a pré-adolescente, ou a adolescente olha pra mim e faz, tia, isso é roupa. Simples assim. Tipo, é roupa, eu tô de roupa. Então, o que você vai falar sobre moda? Não. Você vai falar sobre N outras coisas. Você vai trabalhar essa criança ou esse pré-adolescente. Não é para ele se encaixar na sociedade. Não é isso que a gente quer. É que ele se encaixe dentro dele mesmo. Que ele se entenda Se perceba. que ele é, Único. que ele pensa diferente e que tá tudo bem. Então, isso é a magia da terapia. É onde a gente precisa estar Aí ali quando de olhos bem abertos. Quando sai da terapia para casa, Pra vida real. para a vida real, os pais, falando como mãe, quem tá em casa. né? Como Clarissa ontem ela fez essa pergunta. Além dessa pergunta, ela fez outra, porque eu não consigo pular. Clarissa, com 1 ano, 2 anos, ela não pulava. Ela não pulava. E ontem ela chegou, mamãe, por que eu sou burra? Ela me pegou assim nessa pergunta, aí eu fiz, por que você está me perguntando isso? Por que você está falando isso? Não, porque fulaninha faz assim, faz assado, aí eu fiz certo. Mas Clarissa faz desenhos maravilhosos. Clarissa olha para uma pessoa e faz um desenho perfeito. Clarissa tem um pensamento muito rápido em matemática. Aí fui mostrando as qualidades de Clarissa, para ela parar com essa comparação, né? Mas é porque tem a coleguinha que lê muito mais rápido. Eu disse, filha, você ainda não está lendo rápido porque você tem uma dificuldade, assim como mamãe. Você não vê que mamãe tem dificuldade em certas palavras? Aí eu puxei a mamãe, a senhora tem que ir para fono também, viu? Então eu já mudei aquele contexto da conversa, ela já viu que aquilo não ia pesar nela. Aí depois ela perguntou do pulo. E por que eu não consigo pular? Aí eu fiz, mamãe também não consegue pular. Olha o pulo de mamãe. Aí ela ficou rindo do meu pulo. Porque ela já está vendo que é diferente das outras coleguinhas. Que é diferente. E as outras coleguinhas também começam a perceber. né? Isso. E aí é onde, sabe, começa aquela E aí aquela onde tem os questão. bullying também, É. né? A Como você falou importância- aí sobre o nível 1, né? Que ele tá ali naquele contexto social mais fácil do que os outros, mas porém também quando ele tem uma atitude meio diferente, aí todo mundo já olha assim, já começa a apontar, e aí talvez seja Sabe essa aquela questão aí de história depressão. assim, vamos brincar de pega-pega, vamos lá. Eu sou o Batman, você é o Robin e todo mundo corre. Aí a criança com autismo vai fazer assim, é para eu correr? Ou como é que é para fazer? Então você precisa, além de tudo, ensinar a brincar. E a que não consegue correr, como é que vai fazer a brincadeira de pega que não consegue Então, correr? vocês falando aí sobre o pulo e tal, porque, tipo, eu não sou mãe, então eu não acompanho criança pequenininha, acompanho meus sobrinhos, mas uma coisa mais distante. E aí, quando eu vi um amigo falando uma vez, né, que a filha dele estava pulando na cama, a menina acho que já devia ter uns 5 anos. E olha que legal, ela consegue pular, e eu... A criança consegue pular desde pequenininha, pelo amor de Deus, né? Tipo, na hora, minha reação, depois eu Sim. parei, e essa criança, ela tinha síndrome de Down. E tipo assim, vários comentários, ela dizendo, nossa, que lindo e tal, não sei o que lá. E eu, poxa, mas pular, né? Pra mim, que sou leiga, Sim. que não estudo sobre o assunto. Óbvio que também a internet, o lado positivo da internet, como tá falando muito sobre isso, então a criança não é mais birrenta, a criança não é mais chata, respondona, ela tem alguma comorbidade, alguma coisa. Pelo menos as pessoas avaliam a possibilidade de, não necessariamente que tenha, né? Sim. Mas pelo menos as pessoas falam, eita, deve ter alguma coisa. Então, hoje a gente já perdoa, entre aspas, né? Então, pra mim, esse lance do pular, É porque a hipotonia da criança com Down, ela é muito grande. A hipotonia, né, física. O que é hipotonia? A hipotonia é quando a musculatura da gente não se sustenta de maneira adequada dentro do desenvolvimento. Isto é, demora um pouquinho para sentar, demora um pouquinho para sorrir, até para fechar a boquinha tem baba. Então, assim, isso não acontece só em crianças com síndrome de Down, mas também a hipotonia existe na criança autista. Sim. A criança, É uma e das. em outros transtornos também, tá? Então, assim, quando a criança... O que a criança precisa fazer quando tem hipotonia? Treinar. Quando eu falo treinar, é treinar com educador físico, com psicomotricista, com... Enfim,
tem N's profissionais que podem fazer isso. E daqui a pouco a criança olha assim e faz, tem um negócio para te falar. Pulei. O quê? Olha, não é nem pulei, é olha. Quer provar, entendeu? Uhum. Aí, a primeira vez dá uma pulada, né? Cavalgada, que É a uma gente chama que é conquista, aquela pulada. Uau, você conseguiu! Então, assim, treina, vamos treinar, bora treinar. Então, assim, não é a gente colocar um limite, porque a gente não tem como colocar limite, porque a gente não sabe o limite de ninguém. Ninguém. Às vezes nem o nosso. Não, a gente não sabe o limite de ninguém. Então, a gente tá ali para ajudar aquela criança a alcançar o limite máximo dela, que ninguém sabe qual é. Então, a gente sempre tá ali acreditando que a criança vai melhorar. E por que o que a gente começou a falar no início, a questão de ver precocemente e levar essa informação precoce para as mães, para as escolas e para a sociedade. Principalmente para os pais, né? Os pais precisam tirar esse preconceito de rótulo. Os pais precisam dizer, não, meu filho é normal. Sim, Clarissa é normal, Netinho é normal. Não é porque eles têm TEA que isso vai ter um rótulo. Assim, Isso. quando a gente se vê, né, em uma sociedade, por exemplo, eu não sou psicóloga. Sim. Né? Eu tô em restaurante, tô na escola, tô na rua, numa pracinha. A gente vai ter crianças ali De todos os tipos. os jeitos e temperamentos, e mais tímida, e comunicativa, e mais danada, enfim, de todos. Eu não vou falar se aquela criança pode ter autismo ou independente. Eu acho que começa, o começo de tudo, é a gente começar a ter uma consciência de que a gente tem que ter respeito. Isso. Respeito, a gente tem que ter a gente muito luta cuidado. sobre isso, acho que até em todos os ramos, assim, sabe? O que a gente pede é respeito. Muito cuidado, muito respeito, porque essa coisa de ficar olhando para a criança, ficar diagnosticando, Julgando. como se a criança não ouvisse, não tivesse sentimento, né? Porque as pessoas falam coisas com crianças como se elas não Pronto. estivessem ouvindo. Isso. E aquilo tudo, a criança também vai guardando, guardando, né? Guarda. Sim. E isso é, no mínimo, o mínimo do mínimo, uma falta de respeito. Falta de respeito primeiro com a criança, depois com a família. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que ter respeito. A gente não tem que diagnosticar nada. Se você só tem respeito, já está... Já tá anos-luz. Porque eu vejo, assim, observando o comportamento das pessoas, e até como mãe mesmo, que se você tem uma criança, primeiro que as pessoas vão lhe cobrar uma postura em coisas bobas, assim, como se você tivesse que agradar a sociedade Isso. e não ter um carinho com aquele filho. momento, com o seu filho, por exemplo. Elas ficam esperando. E outra coisa que eu percebo é como se tivesse uma competição, não sei se você como profissional vê isso, de pais, que a criança ela tem que ser melhor em tudo, ela tem que ser brilhante em Gente, tudo. essa competição eu de não- pais é uma não- coisa tão não sem só lógica. para crianças típicas. Veja bem, Sim, já tive, assim, no longo da minha jornada, não estou falando em Paulo Afonso, sabe? Estou falando ao longo da minha jornada, mães atípicas competindo os filhos. Ô, gente. Ah, Michele, eu quero, por favor, que você vá no colégio para tirar meu filho de perto dessa criança, porque essa criança é autista e, assim, meu filho está querendo imitar. Então, mas seu filho também é autista. Então, nenhuma mãe, até essa mãe sim. Que já que tem tem o um exemplo em filho casa. e não estava respeitando. Entende o que eu quero dizer? Sim. Como é profundo isso? Gente, então assim, essa É muito consciência, profundo. quando Dilane disse que a filha dela falou, mãe, por que eu não consigo fazer isso? Todo mundo vai ter... consegue fazer alguma coisa. Não consegue fazer alguma coisa. Você Só que pode como ter, eles- sua filha desenha bem, Isso. mas independente se ela tivesse, ela tendo, né, ela sendo autista ou não, ela não ia conseguir fazer diversas outras coisas, ela não ia ser boa em diversas outras coisas como ser humano. Mas Pois você é, tem que- peixe não então sobe em precisa- árvore, né? E outra coisa, precisa ter essa informação em sala de aula também. Porque em sala de aula é onde a professora vai ali, por exemplo, não estou conseguindo. Então, por que não faz desse jeito? Faz desse outro na minha jeito, que você vida- é muito boa nisso. A minha vida Isso. inteira, eu chegava em casa me achando muito burra. Por causa dos números de matemática. Eu entendia tudo que tinha que fazer em uma equação. Só que até hoje eu consigo trabalhar mais isso. Eu troco os números. Eu leio
Vou diagnosticar aqui, eu já sei. Eu não sei o que nome que dá pra isso ainda, mas eu troco. Se tiver um número de uma casa, o número da casa for 18, eu imediatamente vou falar 81. Imagine pra você resolver isso em uma equação, né? Oi, tá vendo? Eu já diagnostiquei aqui também. E assim, mas todo mundo vai ser muito bom em algo e vai ter não tão muita bom em outras dificuldade em outra coisa. Só que a gente tem que respeitar, porque somos seres humanos. A gente começar, eu acho que o primeiro de tudo é isso, né? É a gente respeitar a família, respeitar a criança, entender que você não tá ali pra julgar, você não tá ali. Só respeite, acolha. Se você não entende sobre aquilo, pronto. Eu já, em diversos lugares, quando você fala desse cuidado, né? Criança que você vê mais com perfil, né? Que você diz, não, dessa criança é autista. Outra vai ser autista, você não vai conseguir reconhecer imediatamente, né? Sim. Mas eu já em supermercado, em vários lugares, eu já vi crianças perdidas ali, distante, e eu não queria saber se a criança era ou não. Eu não vi ninguém queria por perto, achar. e eu já estava ali cuidando, porque a gente tem que ter o cuidado com as crianças, independente. Não dá pra... Antigamente, o que era que faziam? Não saíam com as crianças. Uhum. Então, Já como é lava que dentro de casa. Exato. Então, como elas poderiam aprender a ter autonomia lá na frente? Exatamente, se você Então, não está lugar estimulando. de criança, seja ela qual... Em todo lugar. Sim. Então, eu já ia fazer um link aqui com o que o Vivi está falando, sobre como hoje em dia as pessoas começaram a inserir crianças atípicas nas escolas comuns, né? E antes não acontecia com tanta frequência. E aí eu vejo que muitas mães de crianças típicas acham ruim porque a criança dela tem que lidar com a criança atípica, aí porque o menino foi mordido, e porque não sei o que lá, que até naquele podcast que a gente fez com o Lúcio Flávio, Lúcio. né? Ele falando que um amiguinho mordia o outro amiguinho, e aí o pai veio reclamar com ele, aí ele fez, sabe por que meu filho convive com o seu, né? Porque ele cresceu num ambiente atípico, porque o Lúcio Flávio tem uma deficiência motora. Então, ele consegue respeitar. Talvez o seu pudesse entender melhor o meu, mas eles conseguem conviver juntos. Eu não me lembro exatamente. A pergunta que ele fez é, mas se fosse o seu filho? E se fosse seu filho, você justamente. queria que ele estivesse estudando aí? Então, assim, né? Inserir as crianças atípicas, acho que, casa com o que o Vi está falando, né? Nas escolas, que é onde a gente se forma, acho que dá um grande passo para o respeito das pessoas típicas e não típicas. Isso, a gente precisa, é uma tríade, vamos lá. É família, escola e clínica. Ninguém aí é mais ou menos importante, porque a criança está nesses três ambientes. Então, se a gente não generaliza isso, se a gente não é parceiro, se não tem essa parceria, quando eu digo a parceria, não é uma parceria firmada, é uma parceria de... Michele, eu tô aqui precisando de você. Então, em escola, mãe, vem cá no meu consultório. Psicoeducação, entende? Então, se não tiver todo mundo junto, ninguém faz nada sozinho. Sim. E as escolas, ainda hoje, de qualquer lugar, gente, eu não estou falando só daqui. Exatamente. Tá? Sim. Precisa muito ainda entender o que significa a palavra inclusão. E não confundir com segregação. Perfeito. A pessoa fala sobre inclusão, é tão bonito no papel, né? É muito lindo. E quando a gente fala, voltando um pouco ao assunto, quando a gente fala dessa questão de diagnóstico precoce, por que o diagnóstico precoce é tão importante? A gente fala assim, na dúvida, seu filho está atrasado em alguma coisa, né? Leva. Não significa... como foi o que Dilane fez. Não tinha diagnóstico. Ela só viu um atraso e vamos lá. Saber o que é, né? Saber o que é. Por quê? Até os 7 anos, nós temos 3 podas neurais importantes. Ou neuronais, como queiram chamar. Mas são podas... O que significa isso, Michele? É uma apoptose neural. O que é isso? É uma varredura do cérebro. Aqueles neurônios que estão ali paradinhos, que não foram estimulados, o cérebro, a grosso modo, vai varrer aqueles neurônios. E nós temos 3 podas importantes aí nessa primeira infância. Uma por volta dos 2 anos, outra por volta dos 4 e outra perto dos 6 e 7. E quando chega uma criança de 9 anos... que já passou por todas as podas importantes, não significa dizer que a gente não possa fazer algo. A gente pode. Sempre pode. Sempre. Vai ser mais trabalhoso. Porque sempre... Isso, vai demorar mais um pouco. O que eu poderia conseguir com uma criança pequenininho, 3 meses ele está ali evoluindo e eu já fazer uma avaliação e outro planejamento, com essas crianças a gente demora um pouco mais.
A criança demora um pouco mais do estímulo, por isso que precisa da equipe multidisciplinar para que a gente possa estimular cada vez mais essas crianças, e a equipe multidisciplinar precisa se conversar. Se tem, meu filho é atendido por isso. Ok, tem uma psicopedagoga, meu filho tem fono, meu filho tem psicólogo, Se esses profissionais não se conversam, cada um vai para um caminho diferente. Não vai ter. O que a gente faz? A resposta da criança do tratamento não é a mesma. Não é a mesma. Então, a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto. Não só com a equipe multidisciplinar, mas com a família, com a escola. Perfeito. É uma tríade. E por enquanto que a gente não entender isso, que a sociedade não entender isso, que os pais não entenderem, as clínicas não entenderem, os terapeutas não entenderem, a gente vai andar assim, cada um em um caminho. Um caminho diferente. E o caminho, ele precisa ser traçado para ir todo mundo no mesmo planejamento. Então, isso é extremamente importante. Então, às vezes eu vejo, né, eu ouço histórias de uma professora que chega para a mamãe, eu acho que fulaninho ou fulaninha tá assim, assim, assado, não seria interessante você procurar um profissional? E a mãe se ofende com isso. Ela, em vez de agradecer, porque às vezes, como vocês falaram aí, às vezes em casa ele age de uma forma, na escola age de outra forma, justamente porque a criança quer se inserir na escola, então ela tá ali todo o tempo se comportando de uma maneira, né, aceitável, digamos assim, e quando ela chega em casa, aí ela ou desregula, ou o contrário. Então, às vezes, eu, mãe, não tenho olho na escola. Sim. Então, se a professora te falar alguma coisa, mesmo que não seja nada, mas dá um votinho de confiança para a professora, peraí, ela está enxergando um ambiente que eu não enxergo. Carinho, né? Mas eu digo, eu Atenção. completo que se na escola a professora já sinalizou isso, a criança já sinalizou em casa. Eu tenho essa visão. Porque a partir do momento que uma mãe, uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, é uma coisa que eu até comentei com vocês, que eu quero ser essa voz para que os pais, as mães, os cuidadores olhem para os seus filhos. Porque se a escola sinalizou, já sinalizou em casa. Então, Mas a mãe com preconceito, exatamente, porque a às vezes ela mãe não com quer ver. medo da Ela não quer ver. sociedade, a mãe com... Não, meu filho sei isso de jeito nenhum. Como assim, um filho meu? Então, não tem noção de como vai prejudicar essas crianças lá na frente. Pois é. Eu escutei muito. Quando fechou o diagnóstico de Clarissa, que foi fechado esse ano com 7 anos. O diagnóstico de Clarissinha foi fechado esse ano com 7. Porém, Clarissa, desde um mesinho, tinha características. Só que era muito camuflado. Né? A ansiedade, outras coisas de comportamento. E o de Netinho também era muito mais visto. Aí o foco foi o quê? Neto e Clarissa, ansiedade. Só que quando foi o ano passado, por uma situação externa da família, que ela começou a ter crises de ausência, ela começou a ter uma seletividade alimentar maior. Quando o avô viajava, ela chorava tremendamente. Interessante agora, um exemplo agora, eu passei uma semana fora. Claricinha, perfeita. Claricinha não teve desregulação. Meu pai viajou no sábado. Meu pai voltou na terça-feira, porque eu disse, volte, porque Clarissa está desregulada. A fisionomia do meu pai traz uma segurança tremenda para Clarissa. A ausência dele faz com que ela desregule. Então, o ano passado, por conta das viagens dele, foi que a gente começou a perceber os sinais mais nítidos do autismo em Clarissa. E quando fechou esse ano, ela começou a perceber, mamãe, eu sou autista? Aí eu respirava. Ela ouve falar muito em casa, né? Isso, e fazendo as terapias e percebendo que já estava diferente das suas colegas. Aí eu fiz, se for, não tem problema. Mamãe está aqui. Mamãe está estudando, mamãe vai continuar com você, você vai ser amada do mesmo jeito, e se for, não vai ter problema. Ela, realmente não tem problema não. Passou. Fechou o diagnóstico, sentamos, conversamos com ela. A ansiedade dela foi qual? Vai falar quando para meus coleguinhas na escola? Oh, meu Deus. Para poder entenderem, né? Aí eu fiz, mamãe, vai. Aí eu fui para a escola, conversei com o pessoal da escola, preparei toda uma dinâmica, algo lúdico para explicar, porque assim, para as criancinhas da turma de Clarissa entender que desde o grupo
3, que Claricinha começou a estudar, e agora no primeiro ano, Clarissa ser diagnosticada, para aquelas crianças olhar para Clarissa, não tem nada. não tem, né? As crianças, elas aceitam de uma maneira tão natural. Mais fácil, né, do que Isso, adulto. Sabe? Adulto A quer psicoeducação é ali bem Isso. pros adultos Aí mesmo, vamos sabe? ajudar, tia, vamos ajudar a Clarissa. Aí Clarissa usa o Também abafador. No dia que Clarissa esquece o abafador, a escola liga, Dilane, ó, não vê o abafador, que isso foi uma mudança também muito importante. Um simples objeto, que é o abafador, porque ela tem um sensorial auditivo dela muito aguçado. Ela, esses dias, conseguiu dizer o porquê que não consegue dormir direito no quarto dela. Faz muito barulho, eu escuto tudo que passa na rua. No outro quarto eu não escuto nada. É. Aí eu, meu Deus, aquele bobagem. barulhinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes que hoje estão casados, né? Então, assim, conversar com eles é muito interessante, porque aí você vai, hoje, eles com muito mais maturidade, a nível de suporte. Tia, você lembra quando eu fazia isso? Que botava a mão no meu ouvido? Era porque quando você falava um pouco mais alto, alguma criança entrava gritando, parecia, sabe, cacto. Parecia que estava entrando no meu ouvido. Então, isso me dá... O que é que isso me faz? Eu sei que a ciência me dá muito embasamento, mas essas falas Sim. também me dão muito embasamento. Então, você lembra que eu ia para casa da minha namorada e só sentava no mesmo lugar do sofá? Porque eu achava que se eu sentasse em outro lugar do sofá, as pessoas iam brigar comigo, porque aquele era o meu lugar. Entende? Então você começa a ir entendendo o que se passava lá atrás, e hoje eu entendo muito mais as crianças quando elas falam assim, para! Aí vem a imagem, 2 cactos entrando, por exemplo. Sim. Entende? Minha cabeça tá pensando, manda minha cabeça parar de pensar, manda minha cabeça parar de pensar. Por que manda minha cabeça parar de pensar? Porque tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, recorrentes. É um pensamento acelerado. Então eu falava pra mim, se me mandava fazer uma coisa, eu queria fazer outra, minha mãe mandou fazer outra coisa, eu não sabia o que fazer. Aí entra em crise. Então, e no caso, as pessoas já adultas conseguem verbalizar o que acontecia, porque a criança só dá aquele sinal de que tem alguma coisa errada. E hoje... esses pré-adolescentes, adolescentes e adultos, eles conseguem muito, e é muito bacana de ouvir. E eu fico muito feliz que, então, assim, ouvindo isso, hoje eu estou mais feliz em ver que os meus, que um de 6 e um de 7, conseguem verbalizar. Eles conseguem dizer O que é? o que está incomodando, o que eu faz não a quero, diferença isso. que eu percebo nessa mãe é a busca de informação, Importante. a aceitação Sim. Importante, acho que é o principal aí. Viu? e o amor, que cada vez que ela descobre algo, ela ama mais. É isso. É. Então ela ama mais. Ela ama tanto que ela busca estudar sobre isso Sim. para poder entender os filhos. Se preparar, né? Exato. Então, a gente faz a psicoeducação, mas se a mãe não tiver ali de braços abertos para os filhos, e a gente sabe que uma criança autista, ela vai cada vez mais precisar de ajuda, umas coisas vão melhorar, outras vão chegar, e ela tem um diálogo franco, e os filhos confiam nela, então esse diálogo é sempre. É, porque às vezes eu tenho a impressão de que muitas mães, essas que a gente falou que não aceitam, que não querem, então aí, quando ela vê alguma coisa, ela esconde, quando a criança pergunta, ela pormenoriza. A mãe não, tá? Os pais, os familiares, né? Porque a coitada da mãe, né? Ela leva a carga toda, mas enfim, né? Os pais procuram esconder e aí a criança vai crescer sem saber o que está acontecendo com ela, né? E não sei se tem um momento certo para falar. A gente também conversou aqui, né? A ideia seria entrar no assunto de autismo em meninas, porque é mais difícil de diagnosticar. Como sempre, para a mulher tudo é um pouco mais difícil, porque mulher, né, esconde muita coisa, disfarça muita coisa. Então, assim, Michele, eu queria que você desse assim, um básico de por que nas meninas é mais difícil, que, como eu estava comentando aqui anteriormente, né? Quando vocês falaram sobre isso, eu comecei a pensar, poxa, as amigas que eu sei que têm filhos autistas, todos são meninos, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Sim. Então, por que nas meninas é mais difícil de encontrar essa neurodivergência, né? Sim. As meninas, ela tem o que a nomenclatura científica chama de MESC.
uma máscara. Máscara. Elas conseguem se posicionar de uma maneira onde elas conseguem tentar ser inseridas. O comportamento delas, só que imagina o esforço, né? Pensa em tudo isso como um esforço, sim, enorme. E, culturalmente falando, quando eu comecei a atender há 20 anos atrás, ou quando eu era pequena também, ou vocês, o que é que a gente escutava? Menino pode, ou podia, né? Vamos lá. Correr, subir no muro, tá todo melado, tá só de short, tá com o cabelo todo bagunçado. A menina não. A menina tinha que cabelo arrumado, não poderia estar suja, muito bem sentadinha. Se tivesse numa festa, aniversários infantis, olhem os aniversários infantis, as meninas, se as meninas fizerem alguma coisa assim, senta aqui, sabe? Então, muitas vezes não, cientificamente falando, já é provado que culturalmente isso já influencia, certo? Isso já é comprovado isso. Então, como isso já influencia, e não é só de uma questão dos pais, mas da família, porque às vezes tem uma tia, tem uma prima que fala... fica ali. Dilane, olha lá, vai lá, por favor, sabe? Tem a escola, olha, você é menina, gente, não pode fazer assim, sabe? Em todos os contextos, em todos os lugares, infelizmente, a gente encontra. E aí, o que acontece? A criança começa a criar um mestre, poxa, se eu fizer isso, tá errado, se eu fizer isso, a minha mãe vai brigar comigo, se eu fizer isso, vai acontecer. Aí a criança vai crescendo. E ela começa a sufocar e fala, eu não consigo mais. Então, quando ela não consigo ser isso que todo mundo espera de mim. Isso. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma crise e aí as pessoas falam, do nada. Aí vem uma depressão. Aí vem a ansiedade. Uma depressão, um burnout. Quantas mulheres hoje... Não quero ir pro colégio. Isso. Não quero fazer essa tarefa. Porque já começa a ter uma questão de interpretação que muitas vezes alguns deles não conseguem, outros sim. Então, não quero isso, não quero aquilo, a minha letra não é tão bonita quanto a de fulana, a letra de Beltrano é mais bonita, eu não consigo brincar disso, eu não consigo correr, sabe? Então, ela começa a se perceber, e quando ela começa a se perceber, aí o que acontece? Já tem um pré-diagnóstico de ansiedade, que algumas mães observam e já levam para um tratamento, que isso é incrível, a criança já vem se preparando, e ali na frente a gente descobre o diagnóstico. Hoje, a ciência, ela ensina pra gente a precocidade e esses flashes que as crianças, principalmente as meninas, vão dando, que é de alguma certa autoridade. Por exemplo, eu que mando na brincadeira, todo mundo brincar desse jeito, se não brincar eu mudo a regra, se eu estiver perdendo eu mudo a regra. Então, a gente já vai começando a perceber e acender uma lanterna. Opa, tem uma lanterna aqui. E hoje, dentro de uma avaliação neuropsicológica, nós hoje, da neuropsicologia, a gente agradece muito, a gente tem muitos testes que é de padrão ouro. O que é um teste de padrão ouro? São testes que não são só de rastreio. São testes elaborados que a gente consegue sim detectar, sinalizar e até diagnosticar as crianças precocemente. Então, a partir daí, estimulação, e hoje a gente sabe que comprovadamente a estimulação dentro das crianças, principalmente, não só, da ciência ABA, a análise do comportamento aplicada. Por quê? Porque junto à tríade que a gente falou no início. O que é a tríade? Colégio, escola, a casa e a clínica. Porque existe uma formação dentro da análise do comportamento. Eu sou especialista eu sou analista de comportamento, e existe dentro dessa ciência a assistente terapêutica, que é ela que acompanha a criança, que é o curso que a minha amiga fez. Eu sou formada também. Isso. Acompanha na escola. Acompanha na escola, em casa e na clínica. Então, no caso... Para a criança generalizar os comportamentos. Porque não adianta dentro da minha sala a criança ser nota 10 e nota 10 comportamentalmente falando e emocionalmente falando. E quando sair se desregular. A gente quer que leve aquele aprendizado de dentro da clínica para a escola, que da escola leve para casa, que da casa e fique o ciclo. Então essa pessoa ela vai dar esse suporte para essa criança em todos os âmbitos. Vai dar.
vai ser o centro da informação daquela É o criança. centro da informação. Porque às vezes a criança não consegue verbalizar, Isso. né? E ela E a gente coloca muito aqui, por exemplo, principalmente no Brasil, a gente fala muito sobre o assistente terapêutico, ele precisa ter uma supervisão de alguém que já tenha um embasamento e um tempo atuando dentro dessa área, para que eles possam ser organizados dentro disso e não tá não uma profissão solta, mas Sim. uma profissão com supervisão. Sim. E para ser um supervisor ABA, a gente precisa ter no mínimo 5 anos de aplicação, de estar dentro da ciência. Fora a formação, você precisa estar em consultório, tem uma questão clínica de horas. Além disso, o mestrado, mínimo, né? O mestrado, para que você possa conduzir esses ATs de maneira mais eficaz possível. Sim. Então, às vezes, o que angustia a gente no Brasil é porque tem muitas pessoas que fazem o curso de AT e começam a trabalhar sozinhos. Sem a equipe, sem as... Entende? Aí não faz o sentido da ciência ABA. Não é a ciência ABA, porque a ciência ABA tem uma tríade, é todo mundo junto. Ninguém separado. Então, essa pessoa, ela fica, por exemplo, né, dentro da escola. Digamos que eu tenho 3, 4 crianças, né, que são atípicas. Então, essas pessoas vão estar com elas ali diariamente. Sim. E como é que fica isso na escola? A inclusão, quando o colégio diz, eu sou uma escola inclusiva, ela tem que ter esse espaço. Tem que ter esse espaço e tem que ser realmente assistente terapêutico, especialista para aquela situação. Exatamente. Então, não é só o que a gente família chama... que tem aquela pessoa. Então, aquela pessoa Na vai verdade, pra é todos os assim. lugares. É a equipe clínica que tem o assistente terapêutico. Certo. Então, o colégio não arca com isso. Certo. Certo? Normalmente, se a criança tiver plano de saúde, é o plano de saúde, certo? Caso contrário, é particular, mas os planos de saúde hoje, graças a Deus... Cobre, né? Sim. E é a clínica que organiza aquele AT, que é o assistente terapêutico, é a clínica que faz as anotações, o planejamento e pergunta, porque quem está junto da criança, quem é o coração? O assistente É o assistente terapêutico. Mas precisa de uma linha para ser seguida. Muito. E o colégio, ele coloca um ADI, que é um assistente educacional. Então, aí é do colégio. É do desenvolvimento infantil, educacional do desenvolvimento infantil, tá? Então, aí é o colégio. O colégio. Entende? Então, eu já fui para um colégio, inclusive aqui em Paulo Afonso, e eu tenho 6 pacientes autistas na mesma sala, com 5 anos. Vamos prestar atenção. Aí a coordenadora chegou para mim e disse assim, Michele, você quer que eu tenha 6 adultos dentro de uma sala, porque tem 6 crianças autistas? Eu digo, olha, não sou eu que quero, é um direito, é uma lei. Não tem nada a ver com Michele, certo, Tem nada a ver com o seu querer. Não, não. É uma lei Que dá esse direito. que dá esse direito, e eu fui muito clara. Não, a lei não diz que tem que ter 6. A lei diz que tem que ter 8. Eu vou te falar por quê. Porque tem crianças típicas na sala. Tem o professor não conta como esses outros 6 ATs. E tem o auxiliar do professor. Então não são 6, são 8. 8 adultos numa sala de aula. Mas a sala é pequena. Sua escola é inclusiva? Ou é, ou não é. Ou não é. Ou você quer dizer que é? Façam uma estrutura. Mas não Exato. dá pra ser Então, assim. façam. Acabou. Então veja uma estrutura. falta. Tem uma estrutura. Já que você diz assim, escola inclusiva, aceitamos pacientes assim, ou alunos assim, ok? Então que seja, né? Então que Então, que seja. seja, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas isso, é essa Desafio. bandeira que eu levanto, entende? É essa bandeira que quando eu vou aos colégios, eu realmente levanto. Eu realmente não fico preocupada com o que vão ou falar ou pensar, Se vão gostar. se vão gostar ou não, porque eu tô ali É o para que é, defender as crianças. As crianças. Certo? Graças a Deus. Dentro de um outro ambiente. E eu faço isso com muita ética, mas muito incisiva. Porque eu sei que é um direito. Eu não tô pedindo nada a ninguém. Nada além É do um que ela direito. tem. E assim, eu sou formada em assistente terapêutica, eu fiz o curso não para atuar, mas Eu já ia te sim, perguntar. eu fiz para entender melhor os meus filhos, para poder saber lidar com eles e com as crianças ao nosso redor.
Porque além dos meus filhos, tem outras crianças ao meu redor. E outras mães. E outras mães. E outras mães. E outras mães. Tanto é que foi linda essa semana, uma criança próxima da gente, acredito eu que seja nível 2 de suporte, o médico disse que é nível 1. Porém, o comportamento, o jeito dele, a gente vê que é a mais. Netinho olhou para mim e fez: mamãe, vá lá, a senhora consegue regular ele. A senhora consegue, a senhora entende. Vá ajudar. Me levantei, é uma criança próxima a gente, e realmente não é a primeira vez que essa criança teve crise, e crise de bater a cabeça, de se morder, de gritar, se jogar no chão, e eu, com o meu estudo, com a minha busca, consigo ajudar aquela criança. Só que o pessoal pergunta: você vai trabalhar? Não. Eu não vou colocar hoje em prática assistente terapêutica. Você não está fazendo um trabalho remunerado, mas o que você já está fazendo já é um trabalho. Sim. Porque você já está conscientizando, já E está... levar a Isso, informação. a informação, Levar a exatamente. informação de Você já está fazendo um trabalho muito bonito, né? Sim. Você não está fazendo um trabalho remunerado, mas está fazendo um trabalho muito... E eu queria, assim, Especial. a minha vontade mesmo hoje, tem a clínica que a gente hoje, graças a Deus, temos várias clínicas em Paulo Afonso, que está procurando, que está ajudando realmente eu me a lembro muito, sociedade. assim, quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, Era o você. que era que acontecia? Era assim, 3 profissionais se juntavam para dividir uma sala. Não para trabalhar junto, entende o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, eu tenho minha hora, você tem sua hora, você tem sua hora. Independente. Só que o conceito que eu aprendi lá em Natal, qual era o conceito? O que era que dava certo? O que é que a ciência fala que dá certo? Não é Michele, é comprovação científica. 1 hora de psicólogo, 1 hora de AT, uma hora, Isso é para cada criança, não é para todo mundo, não. Mas 1 hora de cada um sem se conversar, não tem hora serve nenhuma. nada. Isso. Não tem comprovação científica isso. Cada um seguindo um caminho. Exato. Quando tem uma equipe multidisciplinar, que foi o que eu fazia lá em Natal, eu tinha 2 clínicas lá em Natal, eu vendi para vir para cá, porque eu sabia que eu tinha alguma missão aqui, algum objetivo, eu não sei te falar porquê, eu amo essa cidade demais. Então, eu vim para cá e montei uma clínica com um padrão, mesmo padrão que eu tinha lá. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: você vai montar uma clínica desse jeito aqui? Por que não? E eu disse: por que não? Aqui tem criança do mesmo jeito que tem em todos os lugares, e elas merecem o melhor. Então, e precisam ter profissionais que se conversam. Então, quando eu abro a porta da minha sala, tem um psicomotricista na minha frente, tem uma fono aqui, tem uma psicopedagoga aqui, tá todo mundo abrindo a porta junto e se falando. Eu vou te entregar o paciente, olha, hoje a gente fez assim, assim, assim. Fora que tem reunião de alinhamento de equipe, de tudo. E de colégio, a gente vai ao colégio quando o colégio quer receber a gente. Sabe? E às vezes o colégio não vai querer ouvir. Isso, quando o colégio Isso quer é uma saber. cultura Exato. que a gente tem que trabalhar muito, viu? Porque como fisioterapeuta, eu te digo que eu já tentei em diversas situações, Sim. assim, quando eu vejo que uma paciente precisa... claramente, eu não vou conseguir fazer isso só, você tem que ir para o psicólogo, aí o outro você tem que... E às vezes você a gente não tenta faz nada só. mas você não não consegue. É vai. como se você estivesse A fazendo gente- uma coisa errada. É como se a gente chegasse Tivesse, até aqui e depois daqui como a se gente você faz o estivesse quê? ultrapassando os limites. Na verdade, você só quer fazer um Abrir os tratamento, limites, né? Isso. E Né? aí, Multidisciplinar, né? Você Quando quer... eu cheguei aqui, que a gente montou essa primeira clínica, que teve essa interação, e muitas outras pessoas entenderam, eu falo terapeutas, entenderam como funciona, algumas pessoas chegam para mim e perguntam: Michele, o que você tá... Até uma pessoa assim, bem interessante, que foi onde o primeiro local que eu montei a Neurodespertar, que não era lá na... Não é na sede agora, era em outro canto, disseram assim: Michele, quando você montou, parece assim que foi um boom aqui em Paulo Afonso. E eu falei: graças a Deus. Exatamente. Porque o que aqui precisa Abrir, muito. né? Então, assim, que bom que eu consegui trazer aqui para Paulo Afonso e assim, as pessoas se espelharem. Sim, Entenda, abriu, gente, eu né? não estou falando copiar, eu estou falando em se espelhar. se inspirar. Se inspirar no que é correto, no que Entender é o resultado, bom. né? Então, Ser quando referência, né? Exato. Então, quando você inspira alguém no que você faz, como Dilane, Trabalho como tá mãe, inspira mães. Então, quando a gente consegue inspirar, meu Deus, que venham
milhões de clínicas, mas que façam um trabalho correto. Há 4 Isso anos me atrás deixa não tinha assim, isso. isso Há me 4 deixa anos atrás não muito, era assim. mas a gente muito feliz, orgulhosa de trazer para a cidade de Paulo Afonso o que eu aprendi 22 anos correndo atrás de ciência. E que hoje ainda não é diferente, porque a gente sempre está se atualizando, isso. né? Nunca para. Nunca para. Ainda tem um caminho tão, né, para a Isso, sociedade. muito. A gente são 5 muito, anos começando, sabe? E que bom que já virou referência, que outras pessoas conseguem se espelhar. E que maravilha isso. Entende? continue. Eu fico muito feliz, realmente, com isso que a gente pôde trazer para Paulo Afonso, e que hoje as clínicas estão trabalhando em conjunto e que tem aqui outras equipes multidisciplinares. Eu fico felicíssima com isso. E a gente vê que Paulo Afonso está tendo essa estrutura, só que infelizmente os pais Ainda não. ainda não está aceitando. A bandeira de mim é uma que eu vejo e eu disse, a minha vai ser outra. A minha vai ser Da família, né? Da família. Porque assim, ela como terapeuta, ela sabe, ela como da saúde, ela sabe o prejuízo que é para uma criança na fase da adolescência, na fase adulta, quando é tratado lá na primeira infância. Entendeu? Então, quando eu fui para esse congresso agora em Recife, que eu passei 3 dias no congresso em Recife, que de 2.300 pessoas só tinham 7 que eram pais e mães, sem ser da área da saúde, sem trabalhar, eu fiquei muito feliz por estar ali e mais feliz ainda por estar fazendo o correto com os meus filhos. Sim. E poder levar essa informação para as outras pessoas. E também eu fico triste em ver o preconceito dos próprios pais com os seus filhos. Aí quando cresce um adolescente revoltado, um adolescente com ansiedade altíssima, com a depressão, o que foi que eu fiz de errado? Porque você não enxergou na sua primeira infância. Ou não quis enxergar, Ou não né? quis Às enxergar. vezes tá lá. Como tem uma pessoa também próxima que disse, isso é frescura, Dilane, isso é falta de pisa, com a própria filha. Ai, gente. Uma pessoa disse isso com a própria filha. Isso. E às vezes Isso é até falta de assim, violência. Diga. Sabe? Isso. E assim, às vezes até o próprio, por exemplo, pessoas inseridas, eu não estou falando de um colégio como um todo, mas pessoas inseridas no colégio falam, mãe, clínica só quer ganhar o seu dinheiro, coloca na banca. Isso. Tem, A gente- tem. Ignorância. Gente, Tem. preste atenção, o que a banca está fazendo é uma coisa. Exatamente. Ninguém diminui ninguém. Uma coisa né? não é a outra. Não. Com o Gilson. Quando São eu tava coisas com o diferentes. Gilson, quando eu estava fazendo o Funcional Kids com o Gilson, você está pagando para as crianças brincar. Imagina! Eu ouvi muito isso. Eu tenho vídeos. Eu tenho Por que você não vídeos. brinca com sua criança em casa? Eu tenho vídeos assim. Isso! Por que você não para um pouco e vai dar atenção aos seus filhos e vai brincar? Só que o trabalho que Gilson diferente, fez é diferente. Foi onde que Claricinha começou a pular, Claricinha perder medo. Ela tem hipotermia. E eu não sabia, a gente não sabia que Clarissa tinha essa questão do equilíbrio. Sim. Ela tem uma fala e tudo direitinho, mas é a questão do equilíbrio dela. Então, Gilson ali, no início, em 2021, foi 2 anos e meio de Gilson acompanhando. Um detalhe, o primeiro Eu Te Amo de Netinho foi para Gilson. Gente, quando a gente recebe, sabe assim, a criança nunca falou, aí olha pro terapeuta e faz, amo você. Aí a mãe faz, oi? Eu tive uma paciente pequenininha que ela olhou pra mim e falou, doida. Eu fiquei, E quando foi dizer ela para me Clarissa, Assim, e quando foi para dizer para Clarissa e para Neto que Gilson ia sair de Paulo Afonso, que não ia ter mais aquele Funcional Kids, minha gente, Clarissa chorou horrores. E ainda hoje, Gilson acompanha. Gilson, a gente tem um acompanhamento dele, fica, Dilane, que coisa linda ver essa evolução de Clarissa. Aquela brincadeira, aquela brincadeira que fazia na garagem de casa, é o que fez a evolução. Eu tenho certeza que se não fosse aquilo ali, precocemente, hoje... a primeira estimulação de uma criança é o brincar. Pois é. E eu paguei para brincar de uma maneira inconsciente, e que ajudou muito os meus filhos. Ajudou. Porque é diferente de eu sentar no chão e brincar de boneca. Exatamente. Do que pegar a pinça, de fortalecer a mão, de fortalecer o músculo, de estar ali em pé, de estar fazendo... Eu não tenho essa técnica. percepção do Eu profissional. às vezes falo muito assim lá na clínica, a gente tem os psicomotricistas lá na clínica, e eu falo muito assim, gente, olha só, eu terminei minha faculdade há 20 anos atrás, certo? Aí,
Qual foi minha... Porque na época não tinha TCC não, tá? Era monografia. Vamos deixar claro. Deixa claro que né? também na minha era assim. Então era monografia. Então, a minha monografia, lá, há 20 anos atrás, era a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento infantil. Uhum. Eu já Já estava ali, naquele tempo lá atrás. entende? Pelo esporte que já estava aqui dentro, Na sua vida. pela psicologia que veio, e eu queria falar, e eu queria juntar as duas coisas. Então, por que não psicomotricidade? Eu sou apaixonada pela psicomotricidade. Pois é, então a gente enxerga que pais e mães, né, familiares que estão em casa, né, o atendimento multidisciplinar, porque como ela falou aqui sobre uma criança brincar, uma coisa é ela brincar em casa, outra coisa é um profissional fazer ela brincar. A gente recebeu aqui uma fonoaudióloga que falou sobre isso, sobre os estímulos, sobre conversar, sobre olhar no olho. Recebeu o professor de jiu-jitsu que falou sobre a aula kids, que ele brinca lá e fica lá fazendo sapinho, aí o pai e a mãe estão brincando de sapinho, mas ali está estimulando a assoalho pélvico da criança. Então, Tanta coisa. que bom que vocês estão aqui falando conosco, né? Que bom que vocês aceitaram estar aqui para tentar conscientizar quem está em casa sobre a importância do profissional. A família é essencial na vida de uma criança, mas o profissional, ele pode Ele tem que elevar o nível da tem que sua estar criança. presente. Exatamente. Com Ele tem que certeza. fazer parte. Sim. Fazer Então- parte do crescimento, da evolução, né? Exato, Da criança. porque ele está com um olhar profissional, ele vai saber exatamente aquela ação que vai fazer com a sua criança e não vai ser você que vai estar ali no eu acho, que fazer isso com a minha criança, como você falou aqui, que mexer com a pinça, mas às vezes esse mexer com a pinça vai prejudicar a tua criança, então é o profissional, o olhar do profissional. Então, obrigada pela presença de vocês Gente, aqui com... Passou voando. Não é? Mas Se deixar, já coisa ainda pra falar. a gente fica mais uma hora Tem um monte de aqui. coisa ainda pra falar. Tem, tem é. muita coisa, muita coisa. Porque a gente tá aqui uma gotinha. Importante para falar. Foi uma gotinha. Uma gotinha no oceano. No oceano. Um grão mas, de areno. mas que com Na certeza praia. a gente vai alcançar assim, muitas famílias. Sim, muitas com mães que certeza. vão ouvir vocês e vão entender, poxa, eu vou Sem o levar, preconceito, exatamente. sem preconceito, eu vou levar meu filho, eu vou levar minha filha agora para psicóloga, ela vai ser avaliada e vai ser assim, eu acredito que essa conversa da gente vai ser o primeiro passo para Sim, muitas pra famílias. receber os- E as vai ser possibilidades. importante, né? Para muita Demais. gente. Com E fé como, em e como Deus. Dilane falou assim, que eu levanto uma bandeira e ela levanta outra, Sim. mas essas bandeiras, elas estão Elas estão unidas. juntas. Exatamente. Unidas, Que unidas. bom que as Elas bandeiras são unidas. levantadas, né? Isso. Porque Eu o queria Instagram dela, licença, o Instagram dela, ela tá falando no profissional, Sim. mostrando as técnicas, mostrando os assuntos. E o meu eu resolvi abrir para ser voz para mãe, Para mães. para os pais, as mães ali, venham. Você E o vê. que é que a gente faz? A gente faz assim, por exemplo, ontem eu repostei Foi. o que ela colocou. Então, assim, a gente vai se ajudando Claro. para poder levar as informações. Integrado, E o espaço que vocês estão abrindo para isso, para nós, É é de muito bom. extrema importância. Porque a gente Muito, pode muito. falar aquilo que eu te falei, informação de qualidade. Não só aquela informação que está perdida na internet. Mas isso que vocês estão fazendo, gente, vocês não têm noção do espaço que vocês estão abrindo para esses profissionais, para as mães, para as crianças. Que vocês continuem perpetuando isso, Amém. porque Portas- isso portas é e janelas muito abertas importante. sempre. Isso para nossa sociedade. As Então, crianças parabéns precisam muito. a vocês Obrigada. também. Pois é, até talvez, como é uma tríade, né? Talvez até uma escola que Isso. possa, né? Dizer os prós e os Perfeito. contras da escola recebendo uma criança, as crianças atípicas também. Então, tô aqui com o coração bem quentinho, bem quentinho. Não sou mãe, mas assim, tá Eu quentinho. bebi vários golinhos de água aqui para poder engolir o choro. Mas eu em detalhe. A gente Eu queria que vocês emoções. deixassem uma mensagem. Agora, para a gente finalizar nosso... Gostei desse olhar aí, ó. Gostei. É de cumplicidade. Então, gostei. Para a evolução da nossa sociedade, nós pais, nós tios, tias, precisamos tirar o preconceito e olhar com empatia para aquela coisinha que está diferente na criança. Possa ser que seja uma birra, possa ser que seja da personalidade ali forte, mas possa ser um pedido de socorro. Porque lá na frente vai pesar. Então, hoje, eu fico muito feliz em ver que as coisas que eu ouvi, eu não deixei, Deu ouvido. não dei ouvidos para fechar o diagnóstico da minha filha.
Porque quando fechou o de Netinho, beleza. Já o de Clarissa é frescura, Dilane. Sua filha não é. Então, quando eu olho para minha filha e vejo minha filha evoluindo, minha filha conseguindo ter uma fala funcional, mamãe, aconteceu isso, isso é muito lindo de se ver. Você vê sua filha ler, ser a última da turma a ler, mas saber por que está aquilo ali, e sem julgamento. Então, assim, minha fala hoje são para os pais, tios, os familiares. Tenham mais empatia com suas crianças. As crianças precisam de mais empatia, precisam de mais amor, porque o amor, o conhecimento transforma. Sim. Claricinha hoje está nesse patamar porque desde 2021 a mãe vem. Dilane, mas não são todos os pais que têm condições de estar indo para congresso, de estar indo. Mas a internet está aí com muitas informações. O Instagram de tia Michele tem muitas informações. O básico sendo bem feito, quando começa ali, o básico sendo bem feito já ajuda. E as coisas vão reajustando. Então, a mensagem que eu tenho realmente, pai, mãe, família, deixa desse preconceito de lado. Porque é tão lindo a gente ver nossos filhos evoluindo. Eu hoje me considero a mulher mais bem-sucedida do mundo. Graças a Deus. Por ver os meus filhos evoluindo. Que bom. É uma fala muito, muito, muito profunda. E a mensagem que eu quero deixar assim para todos que vão ouvir, que vão ver, que vai perpetuar isso aí é que não esqueçam que ninguém faz nada sozinho. Não. Tá? Que a escola, a equipe multidisciplinar e a família, elas precisam andar juntos. Uhum. E que uma criança, a gente não está romantizando as crianças com TEA, mas a gente está dizendo que é possível, sim, a gente ter uma sociedade muito mais digna, muito mais acolhedora, com um olhar diferenciado. E que os profissionais se unam para cada vez mais se atualizar, porque a ciência, ela corre. E a gente precisa estar sempre buscando novos conhecimentos para as nossas crianças. E quem trabalha com criança, trabalha porque ama o que faz. Independente da hora, independente do dia. Se uma criança me chamar, eu estarei lá. Que bom. Isso é muito importante, minha gente. Muito. Que bom. O suporte, muito. né? Esse suporte que a gente recebe da clínica, dos terapeutas, é muito, muito importante. Então, essa é a mensagem de amor que eu quero deixar aqui hoje. Deixou. Obrigada, gente. Então, vamos curtir, comentar, compartilhar para todas as famílias, compartilhar com todo mundo, porque esse assunto tem que ser conversado, tem que ser, né, ampliado, tem que ser compartilhado com todo mundo, porque quanto mais a gente se informar, mais a gente se educar, mais a gente vai ter uma sociedade digna, né? Isso. Uma sociedade que respeita, uma sociedade que consegue olhar com amor, olhar com empatia o próximo, né? As crianças, as mães, os pais, as famílias. Eu acho que é o mais importante. Sim. Né? Então, obrigada, meninas. Obrigada. Nosso diálogo foi super rico. Obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. E espero que vocês realmente tenham gostado e internalizem principalmente essa questão de se livrar dos preconceitos, aos pais procurarem entender, aceitar e lutar a favor da criança, quer dizer, da criança, do adolescente, enfim, das pessoas que estejam dentro desse espectro. Então, obrigadão pela audiência. Tchau, tchau. Beijo.